Olá, vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é a parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, a UNA Tecnológica, a UNA da Construção e do Agronegócio. Bom, hoje o programa tem a grande honra de receber o professor, mestre e coordenador do curso de História da nossa Universidade e escritor Alexandre de Medeiros Mota. Professor Alexandre, é um grande prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, né? E certamente hoje a gente vai partilhar assuntos muito interessantes, né? Para a nossa história, para a nossa geografia, para a nossa cultura. Perfeito. Enfim, para a vida da região sul, principalmente. Né? Perfeito. Professor Alexandre de Medeiros Mota coordena o curso de História da nossa Universidade, é mestre em Ciências da Linguagem pela Unisul, graduado em História pela nossa Universidade, mestre em docência, especialista em docência para ensino superior também na nossa Universidade. E o professor acaba de lançar o livro agora, Viajando pelas Fronteiras de Santa Catarina, da Gênese à Atualidade. Esse livro que eu queria lhe apresentar. E, professor, como é que é viajar pelas fronteiras de Santa Catarina, desde o início, né, até a atualidade, até o contemporâneo? Fronteira, primeiramente, a palavra fronteira não leva a limite, né? Certo. A ideia de fronteira leva às coisas que são inusitadas, que vão se descobrindo, né? Exato. Então, o livro, ele tem essa intenção, fazer a gente mergulhar, né, em fronteiras que são conhecidas e também desconhecidas. Professor, e o que lhe levou a escrever esse livro? Daqui a pouco mais a gente vai entrar em detalhes para você que nos assiste. É um belíssimo livro, diferente daqueles livros didáticos que você conhece, de história, de geografia. É um livro que o professor Alexandre, por sua experiência, por sua perspicácia, conseguiu trazer para nós um documento importante para leitura em qualquer momento, professor. Mas vamos falar um pouco mais, de modo geral, sobre a ideia de escrever o livro. Eu vejo assim que talvez um dos diferenciais da obra é que ela é toda fundamentada, né? Então, em outras pesquisas, né, quer de historiadores, economistas, geógrafos, e então os textos, eles têm sustentação, né? Então não é uma mera opinião de um ou de outro. Certo. Né? Então tem uma fundamentação. E também, assim, é um texto, é um livro, pode-se dizer, didático, mas ele também pode ser útil a quem deseja conhecer o Estado. Né? Então, alguém que vem de fora, quer ter uma ideia do Estado, quer ter uma noção, então ele pode também se embrenhar nessa leitura. A própria nossa história, né, professor? A gente pensa muito, né? Qual é a história do Estado? Né? Alguma coisa de história, aliás, muita coisa tem no teu livro, né? Sim, tem porque, assim, falar na história também não se exime falar da economia, da política, da cultura, claro, né? E a própria geografia está colada na história, né? Então não tem essa característica de narrar, né? Então aqui na obra a gente faz uma análise, né? E em muitos momentos a gente coloca um olhar crítico, né? Por sinal. Então acho que tem essa... Professor, e o que te levou, professor Alexandre, a escrever esse livro, esse belo exemplar? Não, o que me levou a escrever essa obra é uma gama enorme de informações sobre o Estado, né? Então a gente entra, por exemplo, hoje na internet, querendo conhecer o Estado, existe uma infinidade de informações e muito dispersas. De modo que... Não, só para acrescentar antes de continuares, é que na internet o grande perigo é esse: você tem lá de 100 informações, 90 que não são verdadeiras, e tem lá no máximo 10% que são informações seguras. Né? Então a ideia foi assim, então eu trabalho com essa área há 20 e poucos anos, né? Então eu fui colhendo dados, né, sistematizando textos. E então, quando eu vi que tinha um volume interessante, eu comecei a programar a obra, né? Então, em 2000, eu até escrevi também uma apostila para o Sistema Ângulo, o qual o Colégio Deon utiliza, aspectos catarinenses. Então, ali eu já tive uma experiência. Exato. Então, eu tinha ideia assim, de abrir.
não fechar, porque a apostila, por exemplo, ela é fechada para colégios particulares. Então eu queria abrir para o mundo. Exatamente. Então eu fiz essa obra tendo em vista isso. Então eu criei mais informações, sistematizei, coletei, né? Então ele ficou interessante, né? Com uma linguagem objetiva e segmentado ali, né? Quer dizer, na parte do povoamento, da pré-história, que se chama, né? A parte política, a parte da chamada geografia física, né? Isso me chamou a atenção, eu estou te interrompendo porque eu fiquei encantado também com a leitura do livro, porque assim, pessoal, as pessoas que se perguntam qual foi a função, o papel do negro, por exemplo, no Estado, né? Bom, o que é o aquífero Guarani? Quem foi, depois que os portugueses vieram para o Brasil, em 1807, o que aconteceu com esse país? Santa Catarina em especial, os portos, né? Itajaí, Imbituba, enfim, São Francisco, tudo isso está colocado no livro. E aí você que nos assiste, eu vou lhe dizer o seguinte, com uma linguagem diferente daquelas linguagens difíceis de muitos livros, mas uma linguagem acessível, tranquila, que você pode curtir essa grande viagem por Santa Catarina, né, professor? Tem vários aspectos, né? Por exemplo, como mencionar essa questão do negro no movimento Farroupilha, a historiografia oficial nega, né, a participação dos negros de uma forma significativa. Então, eu recupero, eu não diria resgato, eu recupero, né, essas informações e as coloco no material, para o pessoal ter essa ideia. E também, inclusive, dizer que a Santa Catarina é uma terra formada só por alemães, italianos, né, poloneses, e se coloca de lado o negro, por exemplo. Então, que é uma questão de importância vital para esse Estado, inclusive. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque essas outras colonizações, elas vieram para cá, acho que no século passado, inclusive. E elas estão amplamente documentadas, né? Perfeito. E a questão do negro, ela, em termos de documentação escrita, é muito eximido isso aí. Professor, no próximo bloco nós vamos seguir continuando falando do livro, do curso de História também, e mais informações tipo telefones para aquisição, onde se pode adquirir o livro, pode ser? Pode ser. Estamos conversando com o professor mestre Alexandre de Medeiros Mota, coordenador do curso de História da Unisul, escritor da nossa universidade, mestre em Ciências da Linguagem pela nossa universidade, especialista em Metodologia do Ensino Superior, graduado em História, com uma ampla gama de formações para você curtir durante Ciência e Pesquisa. Bom, combinamos assim, enquanto você assiste os belos comerciais da nossa cidade de Tubarão, né, as belas empresas que nós podemos oferecer, e toma um cafezinho, 3 minutos, nós já voltamos.